Espelhos esféricos. Vocês acreditam que eu falei quando vi não tinha gravado? Que triste. Vamos falar dos espelhos esféricos. Agora eu acho que tá gravando. O que devemos saber de espelhos esféricos? Primeiramente, o básico do básico. O que é uma imagem real, uma imagem virtual e a diferença de um espelho convexo para um espelho côncavo. Imagem real é formada pelos raios refletidos. O que isso quer dizer? Imagem real formada pelos raios refletidos. É uma imagem fora do espelho, como muitos dizem. É formada pelos raios. Os raios batem e formam a imagem fora do espelho. Uma imagem virtual é formada pelos prolongamentos dos raios. Os raios batem no espelho, se prolongam e esse prolongamento que vai formar uma imagem. É uma imagem formada dentro do espelho. É importante você saber que o raio de um espelho é igual ao centro de curvatura dele. E que isso é igual a 2 focos. Ou seja, o foco é igual a metade do raio ou metade do centro de curvatura. Está expresso aqui. Diferença do espelho convexo para o espelho côncavo. O espelho convexo, olha, é como se fosse a barriga de uma mãe grávida. Olha. Aqui. A gente vai ver depois as imagens formadas. Calma. Já o espelho côncavo é como se fosse uma boquinha. Boquinha do Pac-Man, sabe? Só que um pouquinho meio mais oval. Assim. Não oval, circular. Do Pac-Man. Isso. É o espelho côncavo. Os raios batem na boquinha e voltam. Aqui a gente tá pondo no vértice. Todo raio que bater no vértice vai ser formado, vai ser refletido com o mesmo ângulo. Então, olha, o raio bateu no vértice, na boquinha, aqui no centro da boquinha, e isso foi prolongado com o mesmo ângulo de incidência. O raio bateu na barriguinha da mãe, no meio da barriga da mãe, ou seja, no umbigo, e foi refletido com o mesmo ângulo de incidência. Um bate na pontinha, outro bate na boquinha aberta. É muito didática os meus exemplos, é incrível. Eu até piro nos meus exemplos. Espelho convexo. Primeiramente, no espelho convexo, a gente tem que saber dos feixes de luz. Vamos começar com o feixe de luz. São 3 feixes de luz principal que a gente vai usar para formar as imagens. Tem tanto para o espelho convexo quanto para o espelho côncavo. Mas no espelho convexo vai ser o prolongamento dos raios incidentes. Já no espelho côncavo vai depender de onde está o objeto. No final eu vou colocar uma musiquinha para vocês decorarem isso e mandarem ver. Todo raio incidente paralelo converge no foco. Todo raio incidente paralelo converge no foco. Aqui é o prolongamento dos raios, está convergindo no foco. Todo raio que incide no centro de curvatura reflete sobre si mesmo. O raio que incidiu no centro de curvatura reflete sobre si mesmo. No espelho côncavo vai ser o contrário, para cá, que vai incidir o raio. Mas aqui também foi o prolongamento dos raios que incidiu no centro de curvatura dentro do espelho. Todo raio que incide no vértice é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Olha que graça. Vamos agora para as imagens formadas. Imagem do espelho convexo. Pode guardar isso na cabeça, coloque, enfia, do jeito que vocês quiserem, que isso é importante. E é um só para o espelho convexo. A imagem do espelho convexo é sempre virtual, direita, menor e entre o vértice e o foco. Ela vai ser sempre virtual dentro do espelho, menor que o objeto, direta de cabeça para cima e entre o entre o foco e o vértice. Vamos ver o prolongamento dos raios. O raio que incide no centro é prolongado sobre si mesmo. Todo raio que incide paralelamente vai para o foco. O encontro desses 2 raios forma uma imagem. Demais, né? Super fácil, super simples. Para que a gente usa o espelho convexo?
Um espelho convexo é usado para aumentar o campo visual. Nas cidades, pelo menos na minha cidade, no interior, o espelho convexo é muito utilizado em loja, em armazém. Eles colocam um espelho convexo grandão assim, vocês não estão me vendo, mas um espelho grandão assim, que dá pra ver todo o supermercado pra ver se alguém tá furtando ou não. Porque olha pra vocês verem, um objeto grande vai ser pequeno dentro do espelho. Mas você vai, além desse objeto, vai dar para você ver tudo que está em volta do objeto. Então aumenta o campo visual bastante. Também é usado em ônibus, então aumenta o campo visual. Espelho convexo. Espelho côncavo. Resumo. Para objetos distantes, a imagem é invertida e menor. Para objetos perto, é direita e maior. Então vamos começar com cada caso. São 5 casos do espelho côncavo. Super fácil de você guardar. Aqui tá, olha, o site que eu tirei a imagem. Se vocês quiserem entrar para ler alguma coisa, eu gostei. Por isso que eu tirei a imagem lá. Que tá embaixo, ó. Física Pai Diago. Digua. Não entendi isso, mas só que é um muito bom site. Gostei. Tá aprovado. Um objeto além de ser. Um objeto além de ser, vai uma imagem paralela, vai um feixe de luz paralelo que converte no foco. No vértice é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Formou uma imagem real, ou seja, fora do espelho, invertida, de cabeça para baixo, e menor entre o C e o F. Vamos para o próximo caso. Objeto em C. Objeto em cima do C. Vai dar uma imagem real, também fora do espelho, invertida, de cabeça para baixo, do mesmo tamanho que a imagem, que o objeto, e no C, no centro de curvatura, no mesmo lugar também. Um objeto entre o centro de curvatura e o foco. As imagens, os feixes de luz que vão convergir além do C, além do centro de curvatura, a imagem vai ser real, invertida e maior. Vai ser real, invertida e maior. Objeto no foco. A imagem é imprópria, porque se você vier com feixe de luz que foi paralelo, convergiu no foco, e o outro que bateu no vértice e saiu com o mesmo ângulo de incidência, vai dar 2 feixes de luz paralelos. Então não vai dar uma imagem, não vai formar uma imagem. Eles nunca vão se encontrar, os feixes de luz. A imagem vai ser imprópria ou imagem no infinito. Depende do autor, depende também de vários. Cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que é impróprio, tem gente que fala imagem no infinito. É objeto entre foco e vértice. Quando o objeto vai estar entre o foco e o vértice, vale lembrar que agora a imagem não vai ser mais real. Vai ser uma imagem virtual. E toda imagem que é virtual, ela é direita, ou seja, ela é de cabeça para cima. E, consequentemente, ela vai ser maior pelo prolongamento dos raios, olha. Vai ser bem grande. Vamos para as fórmulas desse período. Ó, o aumento, que é o nosso A, é igual à altura da imagem sobre a altura do objeto, que é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. Lembra dessa fórmula antes? A gente já falou dela. Essa HI sobre H0. E o que for dar HI sobre H0 vai dar uma razão, uma constante, que é o A, o aumento. Ou o aumento ou redução, se for menos que 0. Vale lembrar que se o aumento for maior que 1, a imagem é maior que o objeto. Se o aumento for igual a 1, a imagem vai ser igual ao objeto. Pense um pouco. Se o aumento for igual a 1, a gente está tratando de qual caso? Sim, a gente está tratando do objeto em C. E se o aumento for menor que 1, o objeto vai ser menor que a imagem. Outra fórmula muito conhecida, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'.
1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. A gente vai encontrar. Também, dependendo do exercício, você pode saber sem precisar de fazer essa fórmula, sem usar essa fórmula, se te der o raio, porque o foco é a metade do raio. Aí, mas vale lembrar que o foco vai ser negativo em espelho convexo e DI vai ser negativo em imagem virtual. Toda imagem virtual, a distância da imagem é negativa. Todo foco de espelho convexo também é negativo. Tranquilo até aí, né, gente?